Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é professor Gabriel Torres, eu trabalho com o professor Felipe Pereira na plataforma Linguagens e estou aqui no canal do YouTube para fazer novamente uma questão contigo, tá? A questão de hoje que eu escolhi é esta questãozinha aqui, que é do Enem 2016, segunda aplicação, tá? Essa aqui é a primeira questão da parte que não é de língua estrangeira da prova amarela, questão 96, prova amarela, Enem segunda aplicação 2016. Se tu já viu algum vídeo aqui no canal, algum vídeo que eu tô corrigindo, que o Felipe também, a primeira coisa que a gente faz é olhar o enunciado, porque o enunciado nos traz informações importantes da maneira como a gente tem que olhar para o texto da questão e muitas vezes nos indica exatamente qual é a habilidade que a habilidade que foi usada para gerar essa questão, tá? Qual habilidade essa questão, esse enunciado se refere. Vamos para o enunciado aqui, que é um enunciado relativamente grandinho, tá? Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se o quê? Daí tem as alternativas. Queria só destacar uma coisinha antes da gente ir para o texto, que é o seguinte, tá? O enunciado coloca aqui, tá? Museu das Invenções Cariocas e o repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas, e daí tem aqui, nas diferentes situações específicas de uso social. Quem estuda pelas habilidades, quem já conhece a plataforma, quem já está na plataforma, vai bater o olho nisso aqui e vai vir na hora esse textinho aqui, que é o texto da habilidade 26 da competência 8, que é uma competência que fala mais especificamente assim sobre língua portuguesa, uma competência bem linguística, tá? E a habilidade 26 relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Situações específicas de uso social. Tá aqui exatamente o texto que está aqui, diferentes, né? Situações específicas de uso social, tá exatamente a mesma coisa aqui no enunciado, tá? Então, tentando ler o enunciado de novo, parafraseando um pouco o que ele está dizendo, para ver o que a gente vai ter que ver das questões a gente tem algumas sugestões apresentadas para o museu, a partir de um repertório linguístico empregado especificamente por cariocas, então, assim, são cariocas falando sobre como eles falam, não pessoas de outros lugares do Brasil dizendo como os cariocas falam. Muito importante isso aí, nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, do repertório linguístico que os cariocas apresentam para o Museu das Invenções Cariocas, a respeito disso, do que vai estar ali no texto, a gente vai atestar o quê, tá? E vamos para o texto, então. Corrida de submarino à festa de aniversário no trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Da corrida de submarino à festa de aniversário do trem, perdão. Mas o mais importante é essa parte aqui. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Olha o texto. Antes, tá? Antes de ler o texto, repara aqui que tá tudo entre aspas, tá? Depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é a invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer mermão é mesmo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Engraçado que o mermão e mesmo ali, o S vira um R, é mesmo, né? Pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido é a forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Então, assim, não indo necessariamente no mérito se isso é exclusivamente carioca que tá certo, o que a gente vê? Por que eu destaquei as aspas? Porque as aspas mostram que isso aí são falares, são pessoas que falaram, né, provavelmente isso daí, e depoimentos, né, a respeito de palavras, né, de itens lexicais desse repertório, especificamente dos cariocas comentado. Então a gente tem o caraca, vacilão, mermão, mermo, pedir um choro, chamar as pessoas de querido, tá, desconhecidos de querido, de certa forma, né? Aqui coloca bem quem não se conhece, aqui já é conhecido. Então, foco na palavra, né?
partir dessas sugestões, a partir desse repertório colocado no texto, a gente atesta o quê, tá? Se tu não fez ainda a questão, dá uma pausadinha no vídeo antes de eu soltar o gabarito agora que eu vou falar e eu vou analisar todas as alternativas. A alternativa correta é a D. A respeito desse repertório, atesta-se o quê? Eu voltei para completar o enunciado. Atesta-se a identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Na verdade, é muito simples o que está querendo dizer essa alternativa, né? A alternativa correta está dizendo, olha, a partir daquilo ali a gente vê o quê? Tá? Usos comuns, tradicionais, estabelecidos dos cariocas. Tradição cultural carioca não é uma tradição necessária, quer dizer, é também, né? Mas o que a gente está querendo colocar aqui não é uma super tradição que remonta a Dom Antônio de Mariz e o Guarani, não. É o uso da língua é uma tradição cultural. Então a gente tem certos usos ali, dizendo, ó, falar isso pro garçom, mermo, mermão, uma coisa bem carioca, um uso relativamente mais informal, chamar de querido, pedir um choro, aí vai. Usos específicos dos cariocas, basicamente, tá? Acho que essa questão, ela fica um pouco mais difícil pelos termos que o enunciado e as alternativas colocam. E eu já destaco para ti, as questões mais difíceis do Enem, elas quase que necessariamente, não é todas, mas via de regra, vai ter um nível linguístico mais complexo, vai ter palavras mais complexas, menos usadas, mais específicas, mais relativas a uma área, tá? Seja da linguística, da literatura, das artes. Então, é uma dificuldade que eu acho que essa questão apresenta, mas em geral é uma questão mais tranquila, tá? A dificuldade, ela tá mais em, digamos assim, compreender mesmo o que é o enunciado e a alternativa do que necessariamente ver o que está sendo colocado do texto, o uso da língua por cariocas, tá? Vamos olhar as outras alternativas a partir da A para tentar encontrar o erro delas. A respeito desse repertório, atesta-se o ou a desobediência à norma padrão, requerida em ambientes urbanos. Olha só. A norma padrão, tá? Que é a norma usada pelos falantes com prestígio, né? Que seria aquela norma, isso pensando na língua falada e não na língua escrita, né? Seria aquela fala do Jornal Nacional, né? Uma coisa meio impessoal, que tu não consegue identificar uma região. É uma das definições que a gente tem da norma padrão, mas sem querer entrar muito nessa definição, a ideia de que essa norma é requerida em ambientes urbanos é um absurdo, porque o ambiente urbano, ele engloba um monte de coisa. Se for uma apresentação de mestrado, tá? Apresentação de uma dissertação de mestrado, bom, aí a norma padrão ela é um pouco mais cobrada do que se for em um boteco, do que se for em um botequim, do que se for numa conversa informal com um amigo, com um familiar, com pessoas próximas. Então, assim, e essas relações com pessoas próximas se dão no ambiente urbano. Quantos lugares dentro de uma cidade não vão ter as suas gírias específicas, né? As suas abreviações específicas, tudo fora da norma padrão, tranquilamente. Então, assim, não tem nada a ver com o ambiente urbano pedir a norma padrão. Não, a norma padrão é mais na situação e não necessariamente da localização geográfica do negócio, uma situação social específica. Uma localização geográfica não do negócio, mas do evento linguístico que a gente vai estar analisando. Alternativa B, inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Assim, se tem um falante, tu tá analisando a língua da pessoa, não tá analisando uma regra que dizem que a língua tem que ser daquele jeito. A língua. Se tem cariocas dizendo cariocas usam essas palavras nessas situações, não tem que estar certo ou errado. É o uso, e ponto, e acabou. É uma questão de pesquisa, de verdade, né? Não vai ter certo ou errado se tu tá te baseando no uso. O uso é aquele ali. É adequado ou inadequado. Então, assim, não tem inadequação, tem uma descrição da situação usada. Não tem nada de inadequado ali. Uma pergunta que já me fizeram a respeito dessa questão é tipo assim, não, mas eu achei que por ser uma questão do museu, tá, era mais formal. Não, o museu, ele tá coletando palavras que foram inventadas por cariocas, né? Não tem julgamento, a gente tá olhando ali a gente está olhando a situação mesmo, uma questão linguística, não uma questão gramatical normativa, tá? Alternativa C, reconhecimento da variação linguística. Tem reconhecimento da variação linguística? Tem, tá se colocando, ó, aqui se fala assim. Não é dizer, no Brasil tem que ser falado assim, nessa situação se fala assim, reconheceu a variação linguística. Segundo grau de escolaridade dos falantes,
não tem nada no texto que aponte a escolaridade dos falantes. E a escolaridade dos falantes dentro de uma língua mais informal, dentro do mesmo ambiente, não vai afetar tanto assim, né? O sotaque de uma cidade, ainda mais de uma cidade que tem um sotaque tão marcado quanto o Rio de Janeiro, pegando a cidade, não o estado, mas o estado também, mas uma cidade que tem um sotaque tão marcado como o Rio de Janeiro, ou a cidade que eu tô agora, que é Porto Alegre, que também tem um sotaque bem marcado, acho que eu falei não marcado antes, mas lugares que tem os sotaques marcados é para todo mundo, independente da classe social. Isso aí transpassa, né, atravessa as classes sociais. A D é a correta. E aí, variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. A mesma coisa que a C. Não está sendo citada a faixa etária. A variedade linguística, ou melhor, a maneira como as pessoas falam, ela pode variar a partir da faixa etária da pessoa, sem dúvida nenhuma, mas não é o caso aqui. Isso aqui não está sendo citado na questão. Então ficamos por aí, tá? Espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se tu souber de alguém que pode ser ajudado com essa explicação, manda para a pessoa, manda para quem tu quiser, curte, compartilha, te inscreve aqui no canal, tem muito mais conteúdo, tem muito mais conteúdo do Felipe também falando de linguística, que é mais a área dele do que a minha. E é isso aí, ficamos por aí, espero que tenha te ajudado, lembrando, ou ajudado alguém que tu conhece, pode passar para essa pessoa, e ficamos por aí, até a próxima questão. Até mais.